Olá, meus amigos. Está no ar mais um podcast do canal CEADEB TV, Pensando o Agora. Hoje estamos aqui contando com a presença ilustre, sempre constante do Dr. Cleovaldo, pastor Cleovaldo Batista, que faz parte aqui da bancada, e inédito conosco, o presbítero Robert Souza, grande teólogo, professor nas áreas de ciências humanas, teologia, pedagogia, músico, matemático, pós-graduado em sociologia, cultura, antropologia, filosofia, mestrando em teologia e práticas sociais na EST. Seja bem-vindo, meu querido presbítero Robert Souza. Obrigado, meu pastor. Paz do Senhor para todos. Quero dizer que é um motivo de grande honra estar aqui com os irmãos, viu? Deus abençoe a todos. Doutor Cleovaldo. Para mim também se traduz uma honra muito grande estar mais uma vez aqui. E desde já, doutor Kleber, quero relembrar o último podcast em que eu fui muito tocado pelo Espírito Santo de Deus e é inesquecível. E eu creio que a gente precisa enfatizar esses momentos especiais. E eu sei que enquanto você também acompanhava o podcast, o Espírito Santo te falou. Se você viveu essa experiência, conte para nós, compartilhe com a gente, coloque aí nos seus comentários e vamos em frente. Amém. Senhor, somos gratos Amém, pela Tua Jesus. presença em nossas vidas, Pai, que Tu possas, com Teu Espírito Santo, nos iluminar, encher, Senhor, esse ambiente com a Tua presença augusta, que nós possamos abençoar vidas através desse programa, através de tudo aquilo que vai ser tratado. Fica conosco agora para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Tema de hoje, eu estou curioso. Confesso que eu vim para cá sem muito chão sobre o que a gente vai discutir aqui. Por que o diabo odeia tanto os seres humanos? E aí, essa pergunta eu já passo para Robert. E aí, Robert, por que é que o diabo nos odeia tanto? Olha, é um tema muito interessante. É muito bom pensar sobre isso, porque muito se fala do diabo, muito se fala de Satanás, muito se fala de demônios, e muitos até endeusam demais esses seres espirituais, né? Muitas vezes as pessoas deixam de confiar em Deus ou daquilo que Deus já prometeu para você, porque você tem medo ou deixa que um acesso de pânico te impeça de caminhar e alcançar as promessas de Deus. Mas é importante conhecer um pouco sobre a história dele. Tem uma obra que me faz lembrar esse tema de hoje, que eu com certeza o senhor já deve ter lido, de C.S. Lewis, né? Sim. Cartas Do diabo ao seu aprendiz. Na verdade, ele foi brilhante ao pensar com a mente do diabo, criar ali histórias, né? Sim. Que ilustram bem o agir do diabo no meio, né? No ambiente humano. Mas eu quero saber a sua visão sobre a coisa aí. Maravilha. Então, a primeira coisa que a gente quer colocar hoje primeiro, qual o maior sentimento, por que tanto ódio ao ser humano? Por que tanto incomoda ele olhar para nós e ter ódio de tudo? E a gente tem base bíblica para isso, porque se a gente for em Ezequiel, capítulo 28, verso 13, a gente vai ver logo de cara no primeiro versículo escrito assim, ó: estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, de sardônia, de topázio, de diamante, de turquesa, de ônix, de jaspe, de safira, de carbúnculo, de esmeralda e ouro. E em ti se faziam os seus tambores e os teus pífaros, todos os instrumentos musicais, né, que eram colocados para a grande orquestra do Senhor, para o grande ambiente de adoração ao Senhor, foi preparado, ponto e vírgula, que a Bíblia continua, olha, no dia em que foste criado, foram preparados. Então, imagine-se agora no lugar de um sujeito que deveria ser o mais bonito dos céus, porque a gente tem que falar de céus, de universos, de galáxias, o sujeito mais inteligente, o sujeito que foi ungido como querubim protetor, alguém que tinha uma responsabilidade de levar a adoração ao Todo-Poderoso, ao Eterno.
E com isso promover que a Shekinah de Deus, né, que a gente falou aqui da presença de Deus, ela pudesse a cada dia mais e a cada momento, além de iluminar, embelezar todo o universo. Então, um sujeito tão especial como esse tinha um lugar próprio. A casa dele, as pessoas acham ou achavam que ele... Satã morava no céu. Não, a casa dele era o jardim do Éden. A casa dele foi preparada especialmente para ele, onde grandes pedras preciosas abrilhantavam, ornamentavam o ambiente, onde ele tinha todas as sortes de ferramentas para abrilhantar e preparar anjos, preparar instrumentistas, preparar um grande coro, para que no momento certo, no Monte Santo, que a gente não sabe onde fica, mas nós imaginamos um grande monte onde toda a glória dos anjos, entre querubins, talvez serafins, acredito que querubins de segunda linha, porque os serafins estão ali ao trono de Deus, cobrindo a glória de Deus, para prestar esse momento de glória. Então, agora imagine, diante de toda a criação do universo, onde nós temos milhões, bilhões, trilhões de estrelas, todos em adoração e ligados diretamente ao Eterno, né? Perder-se do nada. Do nada assim, né? A gente vai construir o porquê ele perdeu. Então, o diabo tem muito ódio do ser humano, ele tem, porque um dia a casa dele passou a ser morada de alguém tão simples, sem poderes, sem forças, sem asas. Por aqui, quer que continue ou tá? Pode continuar. Pode continuar? Tá ficando interessante. Então vamos lá. Então, pensando na criação, imagine. Jó fala muito sobre isso. Então, esse universo inimaginável, olha, só a nossa galáxia, que nós estamos na Via Láctea, né? Nós temos mais de 30 milhões de sóis. Imagine, 30 milhões de sóis. Da nossa Terra aqui, planeta Terra, para o próximo Sol, nós temos aí 30 bilhões de quilômetros de distância. Agora imagine quantas estrelas, quantos astros. Nós não sabemos se existem outros seres existentes, mas nós fomos plantados aqui. Mas existe uma beleza, um universo. Imagine você um grande querubim que regia todo o palco de adoração. E todos os seres de planetas, estrelas, todos os luminares ali ligados, esperando aqui, ó. Imagine a grandeza de um negócio desse. Imagine, a Bíblia diz, Salmos 8, 3 e 4, que o céu é a obra dos dedos, né? E é obra das mãos, das estrelas que o Senhor preparou. Em Salmos 148 diz, louvem-no todos os seus anjos, louvem-nos todos os seus exércitos celestiais. Então, o querubim ungido, ele regia todo esse grupo. E quando a gente pensa nos 9 coros angelicais, classes por classes, todos estavam ali observando aquele anjo tão bonito, tão elegante, tão cheio de graça, apresentar um cântico novo e todos cantarem juntos. E o mais bonito nisso é que a gente pode continuar fundamentando esse negócio, sabe como? Jó 38, de 4 a 7. Em um discurso com o Idumeu, está Deus ali falando, tem o Idumeu, tem Jó, e ali Deus faz uma pergunta, olha, onde é que estava o Senhor quando eu fundava a terra? Né? Faze-me saber se você tem inteligência. Quem foi que pôs as medidas da terra, se é que você sabe? Ou quem estendeu sobre si o cordel, a fita de medir? Aí ele continua, sobre o que estão fundadas as suas bases? Como é que esses planetas, eles não têm uma base fixa, mas a lei da gravidade sustenta todos esses astros? E aí ele continua, olha, e quem assentou a sua pedra de esquina? Quem foi que deu equilíbrio ao planeta? Por que a gente não vira para um lado, não vira para o outro, as coisas não desandam? E ele continua, e quanto às estrelas da alva? E aqui Jó está se referindo a essa classe de querubins. A estrela da manhã, as estrelas da alva,
essas estrelas incandescentes, né? Por isso chama-se de Lúcifer, né? São Jerônimo vai trazer essa tradição de Lúcifer. É uma tradição que vem a partir do São Jerônimo, junto com o catolicismo, mas não é uma tradução original, né? Do grego seria Helel, né? Luz, iluminado, ser de luz. Então, aí ele continua, alegravam-se e cantavam juntamente. Todos os filhos de Deus jubilavam. Mas de repente, a política, como Ezequiel vai continuar dizendo, né? Tu, verso 14, tu eras o querubim ungido para cobrir, eu te estabeleci no Monte Santo, no lugar onde todo o universo via aquele palco organizado. Né? E de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Aqui nessas pedras afogueadas, a gente não precisa pensar apenas em pedras preciosas, mas sim quando a Bíblia fala muito sobre estrelas, tanto no Antigo como no Novo Testamento, está falando de grandes autoridades, principados, potestades, querubins, serafins, né? Estrelas de alta grandeza, anjos poderosos. E a Bíblia diz, perfeito eras no caminho em que você andava desde quando foi criado. Até que um dia achou-se... até que um dia. Até que um dia se O problema é esse iniquidade. até que um dia. O problema é até que um dia, né, meu pastor? Porque isso aqui é até uma aplicação pessoal para nós, do ministério, que às vezes a gente acha que já é bom demais, né? Para o serviço do reino. Eu toco bem demais. Eu canto bem demais. Não tem ninguém igual a mim. Não tem ninguém igual a mim. Sem mim a obra não anda. Eu sou fundamental, vital. Sem mim aqui Eu o sou a negócio- pedra angular dessa igreja. E as pessoas se perdem no meio do caminho porque confundem o talento, né? Tem pessoas que não entendem que o talento, o dom é irrevogável. Deus já escolheu, você já nasceu com aquele dom, aquilo vai florescer, mas as pessoas às vezes, porque tem um dom, tem um talento maravilhoso, esquecem de buscar a Deus, esquecem de ter um coração humilde diante de Deus, deixa que o pecado, o mau comportamento gere uma iniquidade, porque é um pecado repetitivo, né? E isso vai trazendo um coração ruim diante do altar. E tem pessoas que ficam, presbítero, mas eu senti a presença de Deus. Sim, Deus, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, ali estará. Por conta do seu coração, por conta da sua busca com Deus, você pode sentir. Mas às vezes você não sabe o termômetro de quem está ministrando, como é que ele está. Porque a Bíblia não conta se foi uma única vez que o querubim já estava com o coração corrompido. Mas a Bíblia conta que foi achado. Se foi achado é porque... Agora, uma coisa curiosa é o seguinte, a gente está tratando de um ser angelical, de um ser que se destaca dentre todos os outros, né? Porque a referência que a gente tem no texto sagrado, né, doutor? É de alguém que tem uma atuação de destaque e de repente, esse ser se volta contra Deus, que assumiu o lugar do próprio Deus. E pronto, ali ele é banido, ele consegue convencer a terça parte dos anjos, né? Leva consigo. E a questão seguinte, foi uma única vez. Me veio uma dúvida. Será que não é justamente por quem ele era? Eu estou aqui falando como leigo, instigando o pensamento aí do especialista, dos especialistas aí. A gente tem um exemplo de Moisés na Bíblia. Sim. Moisés, um grande líder, um grande homem de Deus, falava com Deus, recebeu toda a instrução, todo o fundamento, mas um belo dia, por um deslize, não entra na Terra Prometida. Mas, no entanto, tem a gente aqui no chão da fábrica, todo dia a gente erra, todo dia a gente falha, e Deus perdoa, nos levanta, nos coloca de pé. Será que não seria por conta justamente de quem ele era? Porque a quem muito é dado, Há muito é cobrado. o que é que o senhor acha disso aí? Sim, nós vamos tocar nesse assunto. Os anjos, eles têm muita raiva de nós. Os decaídos, né? Claro. Justamente porque, para eles, porque foram criados de forma perfeita, em perfeição, sem necessidade de nada, para eles não foi dado o privilégio, como nós chamamos de livre-arbítrio, né? O privilégio de poder pecar e ser regenerado, de alcançar a redenção. Mas a Bíblia continua dizendo que o que parece é que esse querubim, pela multiplicação do seu comércio, aqui é politicagem.
né? E aqui a gente entra também em muitos pontos que acontecem às vezes nas comunidades também. O líder, quando ele começa a ser bem visto, ele começa a fazer grupinhos, fazer amizade, atrair, não, eu sou melhor que fulano, eu acho que eu prego mais que ciclano, eu acho que o meu jeito aqui tem mais beleza, né? E é por conta disso que ele consegue levar tanta gente. A gente não consegue discernir quantos bilhões, quantos trilhões de anjos foram com ele. Mas a verdade é que ele tinha uma lábia muito boa, uma política muito boa. Porque convencer quem andava na presença de Deus, diante da glória do Senhor. Como é que a gente explica uma situação dessa? Aí você tem uma leitura mais ou menos da natureza de quem ele é. A natureza. A habilidade, a capacidade de persuasão, né? De convencimento, doutor? O doutor não falou nada ainda aí. O que é que está acontecendo aqui? Estou aqui embevecido com o assunto. E essa é uma parte que muito me preocupa. Tem um dos sermões de Charles Spurgeon, em que ele fala exatamente sobre isso. É que no momento em que o diabo ele se rebela, quer dizer, o Lúcifer, ele se rebela, Deus não estende a mão para ele. Deus não diz, olha, tem uma segunda chance para você. Algumas pessoas pensam que Satanás poderia se arrepender, mas nós não vemos isso biblicamente. Sim. Ao revés, no momento em que o homem peca, que Deus já sabia que ele havia pecado, mesmo assim Deus o procura na viração do dia, né? E procura saber, Adão, onde você está? É uma abordagem totalmente diferente, né? E assim que o homem peca, que Deus o recobre, sacrificando assim o primeiro animal, ele diz, olha, da semente da mulher nascerá um varão que esmagará a cabeça da serpente. E toda a Bíblia é uma história de Deus buscando o homem. Nós vimos isso em Oséias. Sim. Né? Deus buscando o homem, Deus em busca do homem. E quanto mais, diz o profeta, Dr. Kleber, que quanto mais eu buscava, mais tanto se afastavam de mim. Veja que o homem se afasta, e foi falado sobre Oséias, né, no podcast anterior, essa relação, Deus e o homem, mas todo o tempo você vê, quando Jesus Cristo fala também sobre aquele fazendeiro, ele diz, olha, mandou primeiro os profetas, depois mandou o próprio filho. Então veja que Deus, ele corre atrás do homem, Deus tem interesse no homem, ao contrário no caso de Lúcifer, que ele não tem interesse nenhum mais em Lúcifer. Agora veja bem, essa conversa está avançando para alguns pontos curiosos. Você tem aí a figura de Lúcifer, aquele anjo glorioso, né, querubim ungido, que peca, cai, leva consigo a terça parte dos anjos. Tem o homem no Éden, peca, cai, Deus tira do paraíso, mas já com a promessa. Estou te tirando, mas eu vou te trazer de volta, eu vou resolver. E aí, será que não é por isso aí? A questão sua, qual é o motivo, não é esse? Então, o grande motivo é justamente por conta disso mesmo. É olhar para si, é ele se imaginar, porque quando nós entramos em Gênesis 1, a terra estava sem forma e vazia. Por quê? Porque houve uma apocalíptica, houve um fim das coisas, um fim da escatologia. Deus, quando resolveu, de fato, condenar o Lúcifer e todos os caídos, né? Eu gosto de chamar agora Satã, não é Lúcifer, o anjo de luz, a estrela da manhã, ele acaba condenando toda a terra. E aí aqui a gente fala de uma era antes da era humana. Essa era antes é a era que os arqueólogos e os cientistas ficam, por exemplo, quando falam dos dinossauros. Os dinossauros, achamos uns fósseis que têm 40 milhões, 50 milhões, 65 milhões de anos, e a gente fica, rapaz, isso não foi na época dos seres humanos. E quando a gente percebe a existência e o tempo de existência desse material, a gente percebe que foi de outra era. Uma era onde o mundo também foi normal, mas o mundo era glorioso. Era a terra do comércio, era a terra da política dos grandes reis, onde o querubim ungido estava reinando, assentado. Então Deus destrói tudo isso e a ciência ainda fala assim, olha, um grande astro caiu na terra e destruiu tudo, e os dinossauros morreram, né? E aí aqui a gente equaliza isso com o contexto teológico.
Deus, trazendo juízo para a terra, trouxe fogo, destruiu tudo, guardou o jardim, essa casa tão preciosa, o jardim do Éden, e logo no Gênesis 1, Deus refaz todas as coisas. Que haja luz. E aí, quando ele coloca um homem, agora imagine, o ser que ainda está solto, porque o querubim ungido ele está solto, ele e todos os outros. Agora de asa preta talvez, né? Mas estão soltos, deformados, mas estão soltos. Esses sujeitos vendo Deus fazer um boneco de barro, da Adamar, porque Adão, do hebraico Adamar, boneco de barro, um boneco avermelhado, em que Deus com suas narinas sopra ruar de Yahvé, e nasce uma alma vivente, um sujeito aparentemente débil, por quê? A mente dele, o HD dele estava zerado, ele não sabia nada vezes nada. Todas as tardes Deus andava, discipulava. Imagine Deus, olha Adão, olha, você não pode subir em árvores tão altas, porque se você cair de lá, olha, não vá nadar até o mais profundo do mar, porque você também pode ser afogado. Deus ali pegou um ser humano, um grande projeto, né? E começou a ensinar do beabá, as questões espirituais, com certeza, porque os judeus, os rabinos ensinam que até a parte da Cabalá foi Deus que passou para Adão. Então toda a parte espiritual... O senhor é muito inteligente, eu vou ter que conduzir. Veja bem, me responda uma coisa aqui. No livro de Jó. Sim. No livro de Jó. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em Jó, abramos, capítulo 1. Sim. E você se depara com uma situação interessante. Sim. Jó 1:6. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E aí começa a narrativa de uma história de um personagem bastante intrigante, que é Jó. Isso. Quando eu termino de ler o livro de Jó, fica um questionamento no ar. Como é que Deus pega um justo, como Jó, e permite que ele passe por um sofrimento tão terrível como Jó passou? Maravilha, amei. E tudo diante de uma situação celestial, Deus e Satanás. Isso me faz pensar o seguinte, doutor Cleovaldo e presbítero Robert. Na verdade, essa pedagogia de Jó, como Deus é perfeito e pleno, ela serve tanto para a figura de Jó, que antes conhecia Deus de ouvir falar, mas depois de com Deus andar. Sim. Quanto a pedagogia daquele livro, serve também, na minha humilde opinião, para o próprio Satanás. Porque, na verdade, a resposta que Deus dá na vida de Jó, Deus gera uma experiência pessoal de Jó, mas, ao mesmo tempo, parece que Deus está dando uma resposta a Satanás. Sim ou não? Sim. E foi importante a pergunta que o senhor fez, e aí a gente fica com aquele cuidado das construções teológicas, né? Mas a primeira coisa que eu sempre ensino em seminários e na igreja, principalmente a comunidade a qual eu dirijo, já aprendeu isso de forma muito prática. Meus irmãos, para que serve a função, qual é a função do acusador? Aqui no livro de Jó é Satã, o acusador. Acusador, veja bem, o ser humano ele foi feito, o ser humano ele não pode viver em zonas de conforto. Porque na zona de conforto você não chega a lugar nenhum. Em tempos difíceis se faz homens fortes. Jó só se tornou o Jó conhecido da Bíblia, o grande patriarca, o grande homem justo na terra, porque ele teve um acusador para colocá-lo lá em cima. Porque ele poderia continuar sendo o homem mais justo da terra, mas ninguém até hoje é, Mas por que o acusador, o cara que se incomoda tanto com o ser humano, que é querubim, e tem a posição de estar ali entre os filhos de Deus, porque ele continua sendo filho de Deus, né? Ninguém que é pai tem um filho e a pessoa deixa de ser filho, sim ou não? Sim, com certeza. Então,
o sujeito que acha na sua inteligência que vai destruir a vida de Jó, na verdade Deus acha o máximo essa situação. Não é porque Deus estava fazendo um jogo com Jó e não é porque Deus se agrada com o sofrimento humano. Não se trata disso. Mas se trata de uma coisa: aprenda a crescer diante dos seus acusadores. Quando alguém diz que você olha, você lê pouco a Bíblia, rapaz, você precisa ler mais a Bíblia. Tem alguém te criticando, te acusando, é porque você pode chegar a um lugar maior. Olha, se sua mãe, você tem que estudar, menino, porque se você não estudar, você não vai ser ninguém. Se sua mãe passar todos os dias te criticando, te acusando que você não estuda, que você é preguiçoso, se você tomar aquilo para si, sair da zona de conforto e estudar, você pode ser um dos grandes cientistas. Então, a acusação do Satã aqui para Jó vai produzir para ele um peso de glória, porque Jó vai sofrer na pele, vai passar por todas as mortandades que passou, mas por conta da sua fidelidade com Deus, Deus o coloca em um lugar maior. E é importante que no Antigo Testamento, e na Bíblia, o judeu e o cristão não se preocupa, de fato, com o nome do diabo. Qual é o nome original do anjo? Só antes do nome do diabo, que você já está viajando, vamos voltar para a terra. O Satã. Doutor Cleovaldo, é o seguinte. A pergunta que eu fiz para Robert, eu faço para ti. Por que a pedagogia de Jó serve para Satanás? Me dê sua opinião. A minha opinião, doutor, pastor presbítero Robert também, é a seguinte: primeiro, que realmente Deus estava falando com Jó, em primeiro plano, no primeiro direto. Deus estava falando com Jó. Mas você verifica que realmente Jó não poderia estar à altura daquilo que Deus estava falando. Deus estava falando para alguém que tinha um pouco mais de poder, mais de conhecimento, mais de vivência, né? Deus, ele mostra tanto a Jó como a mim, a você, ao Robert, aos anjos caídos e a Satã, que ele tem o controle e sempre teve o controle de toda a vida. E não somente a vida humana, que estava naquele contexto, mas de toda a vida em todos os hemisférios, né? Ele usa, inclusive, um animal que, para você ter ideia, agora que os cientistas estão descobrindo ele. Jó não sabia quem era, mas Deus conhecia o Leviatã. Deus usa a questão: olha, Senhor, tu és tão puro de olhos que nem pode contemplar o mal. Como é que o Senhor vai olhar para mim? Então, lá, você tem toda a razão. Estão embutidos lá, né, digamos assim, nas dobras do universo, nas dobras do livro de Jó, algumas verdades que Deus não dá indireta, mas é como se dissesse: aprenda aí comigo. Veja bem, onde é que eu estou pegando aqui esse raciocínio de vocês e qual é a construção minha aqui? A pedagogia de Deus para Satanás. Eu te dei tudo. Você tinha tudo. Você tinha a minha glória, você tinha autoridade, você tinha supremacia, você tinha ambiente, você tinha tudo. E você simplesmente me rejeitou. Pois eu vou tirar tudo de Jó, desse ser que você odeia tanto, que você tem tanta ojeriza, que você subestima tanto, que eu fiz do barro, como o senhor colocou aqui, Robert. Eu vou tirar tudo e ele vai te dar um tapa na cara, porque ele vai continuar fiel. Então, na verdade, tanto Deus trabalhou na vida de Jó, capacitando, aperfeiçoando, gerando nele algo que a gente não entende, que é a experiência, que supera qualquer tipo de teologia. A experiência, ela é, na verdade, algo que só cada um de nós podemos expressar diante de Deus. Jó chega lá no capítulo 42 dizendo isso: agora eu te conheço de andar contigo, eu sei quem o Senhor é. E, ao mesmo tempo, ele dá uma resposta para aquele que era o acusador, dizendo assim: eu vou fazer uma pedagogia aqui, com isso que você trouxe, para destruir. Então, Satanás, ele achava que iria atingir a criatura, mas, na verdade, ele estava construindo para si uma resposta. E eu vou mais além.
Isso me faz lembrar da cruz. Isso me faz lembrar da cruz. E aí eu engasgo um pouco, porque quando eu falo da cruz, eu falo de mais uma resposta de Deus, não é para a humanidade, mas é para toda a sua criação, inclusive os seres angelicais. É ele dizendo assim, olha, você queria a minha glória, e eu vou abrir mão da minha glória, para mostrar para você que isso para mim não é o mais importante, não é a minha glória. O mais importante não é a minha glória, é o meu amor. Aquilo que travou a gente aqui, volta, parece que tem um negócio aqui nesse ambiente que fala da misericórdia e da graça de Deus, é tão tremendo que, na verdade, quando Cristo vai à cruz, é como se ali estivesse harmonizando tudo aquilo que era o projeto original de Deus. Não é glória, não é poder, não é fama, não é destaque, não é brilho, não é holofote, não é púlpito, não é isso, não é luz, é amor. E eu acho que isso, até hoje, Satanás não entende o que é que significa. Muito, muito bom isso que o senhor falou. Já que no verso 17 ele diz que elevou-se o coração, né? Então, a glória de Deus, como o senhor colocou também, abriu mão da sua glória, e semelhante aos homens, né? Ele se humilhou. Então, esse processo da adoração com Deus, nesse livro de Romanos eu falo muito sobre isso. Posso pegar o parêntese aqui, porque para apresentar, a gente está avançando aqui, viu? Está terminando o tempo. Para apresentar para vocês, o presbítero Robert Souza, ele é autor de algumas obras, né? Essa não é a única. Só duas. São três. Três. Mas esse livro aqui, está aí, ó, Romanos, exposição do capítulo 12, a vida como culto integral a Deus. Né? Esse livro aqui talvez seja um adendo àquilo que eu acabei de dizer, né? A vida como culto integral a Deus. Isso também não seria uma resposta de amor do homem para com o seu Criador? Total. Porque quando a gente entende em Romanos que a nossa mente precisa ser renovada para receber o Espírito Santo, e todo o processo da experiência tem a ver com maturidade, a gente entende que a árvore precisa realmente estar madura para gerar um bom fruto. Nós percebemos um sujeito como o anjo de luz, o querubim ungido, um sujeito preparado no melhor ambiente, com a melhor formação, a maior beleza e autoridade, mas ele não tinha essa maturidade, essa humildade no coração. Então, por isso ele não entendeu o que era adoração a Deus, porque não se trata do que Deus te dá, mas sim o quanto que seu coração humilde... Rapaz, dá vontade de dar um giro aqui, dar uma rodada aqui, cair no manto. Porque, na verdade, doutor Cleovaldo, o senhor falou pouco hoje. A gente já está avançando aqui, tem dias a gente só falta dias, aqui 5 tem minutos. dias e dias. Dia que eu disparo aí também eu falo à É vontade. verdade, tem dia que o senhor domina aqui que ninguém fala também. Não tem problema Mas, nenhum. Robert, veja bem, você entrou agora num ponto interessante aqui também, filosofando sobre o mundo espiritual. Quer dizer, se você tem alguém, uma criatura como Lúcifer, todo confortável, todo bonitão, todo sabidão, todo bem cuidado, e ele vai e desobedece a Deus. Aí Deus cria uma situação, a humanidade, e nos coloca em uma situação que é o seguinte: a gente está exposto a todo tipo de intempérie, todo tipo de provação, todo tipo de luta. O próprio Lúcifer se transforma em uma ferramenta de acusação contra nós, de tentação, que é o pior de tudo. Né? Isso. Antes de ser acusador, ele é tentador, porque o cabinho é safado. Ele vem, ele seduz, depois que ele seduz, ele vem, encanta você e engana, e você cai, e depois ele acusa. Cabazinho ruim, viu? Aí nós estamos no caminho inverso, quer dizer, não somos tão perfeitos, não somos tão poderosos, não somos tão preparados como os anjos, os seres angelicais, mas, no entanto, nós estamos aqui lutando contra tudo, e é aí que entra talvez a resposta do porquê Deus tem tanta misericórdia para conosco. Concorda? Concordo plenamente. E aqui nos faz uma citação também de Jesus, quando ele fala da parábola do trigo e do joio, né? Olha, deixa que cresçam.
E Romanos 5, Paulo também cita um pouco essa questão do tribulus, da tribulação, porque para os agricultores a qual Jesus estava falando, as pessoas ali não tinham sapiência, não tinham conhecimento, alfabetização, eram pessoas normais, simples. Mas Jesus usa de um exemplo tão poderoso, sabe por quê? É porque com o tempo, essa escova da tribulação, que são as pressões do mundo, é a pressão do diabo, sim, mas é a pressão da sua mente. Porque hoje, a isca de Satanás, aquilo que o senhor citou sobre o livro do C.S. Lewis, tem a ver com batalhas. O diabo ele não pode chegar e te tocar, fazer o que ele quiser, mas ele vai tentar travar a sua mente, através do medo, através da falta de crença na palavra de Deus, através da falta de coragem na oração, na busca, na presença de Deus. Então, tudo isso gera nele ainda mais uma felicidade quando o crente consegue se abater diante da tribulação do mundo, porque a tribulação aqui para Jesus é uma escova. Era como se pegasse o trigo e o joio, passasse uma escova de aço e se escovasse. Aquilo que dava só escama, que era só casca, jogava-se na fogueira. Mas aquilo que gerava o fruto, o grão mesmo de verdade ali, o cereal, aquilo colocava-se no cesto e levava-se para a salvação, para o lugar guardado. Então, o cristão ele passa pelo mesmo processo. É importante tudo isso que o diabo, que Satã faz para conosco hoje, sim. É importante o personagem acusador na nossa vida. Não leve apenas para o lado ruim da história. Porque ele pega e persegue um homem que é simples, mas que nele habita o ser mais poderoso existente, que é o Espírito Santo. Ele persegue e oprime um sujeito e acusa-os de certas coisas, mas você também tem um advogado que é fiel e justo e entende as suas dores e dificuldades. Por isso ele se encarna em ser humano para entender na pele o que é a morte, o que é o sofrimento, o que é a fome. É forte, é forte. Robert, nós temos aqui uma participação dos nossos amigos que estão nos assistindo. Guilherme Leite, né, da Paz do Senhor, Leia Rodrigues, Aline Dutra, eita glória. Glória. Luana, é o quê? Cantora Aline Dutra. Muito bem. Luana Teixeira, Rafael Almeida. Pregadora aí. Pregadora, né? Temos também aqui Fernando Santos, tarde de aprendizado, com os meus irmãos, Marcos Soares. Você conhece, né, Robert? Uhum. Marcos Soares? Não, Marcos Soares. Ele disse aqui que você é professor dele. Ah, Marcos. Cláudia Santos, Aline Dutra, novamente, e Fernando Santos. Deus abençoe a participação de vocês aqui. É sempre bom contar com a audiência ao vivo, né, com o chat ao vivo. E, infelizmente... Já chegamos, aí. Tá chegando o fim, Está terminando, já considerações finais, já é brincadeira. E Passou fechando rápido. com Jesus, desculpe interromper o senhor, mas mesmo a partir dos serafins, dos querubins, dos tronos, das dominações, das potestades, das virtudes, certo? Das principados, dos arcanjos, dos anjos, a gente entende Colossenses 1, 16 a 17, que porque nele foram criadas todas as coisas Aleluia. que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo que foi criado foi para ele e por meio dele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por meio dele. Ô, glória! E a gente se alegra muito com isso, porque o escritor da Carta dos Hebreus diz que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então, você, meu irmão, meu amigo que está assistindo essa live aí, não pense que você não tem valor para Deus. Não Glória pense a Deus. que Aleluia. a situação que você está vivendo hoje define quem você é em Deus. É Porque verdade. Deus ele já tinha imolado o Filho dele, olha, desde bom. antes da fundação, porque ele tem um plano para a sua vida. Glória a Deus. Muito obrigado, Robert, pela sua presença. Sei que você é uma pessoa de muitas atividades, agenda cheia. Abriu um espaço nessa quarta-feira para estar O conosco. prazer foi meu. Somos gratos pela sua presença. Pastor Cleovaldo. Para mim é uma honra, pastor Kleber, pastor Robert, e dizer que
o inimigo, ele é raivoso contra nós, mas o podcast também é um podcast de esperança. Aleluia. Ele nos traz esperança. O apóstolo João, ele disse, aquele que é de Deus, o maligno não pode tocar. Muitas pessoas que estão nos assistindo, que estão tão envolvidas com o mundo espiritual, e muitas vezes estão esgotadas de tanto lutar, e tem medo de, às vezes, ficar no escuro, tem medo de falar certas palavras, foram amaldiçoadas no início. Eu quero dizer para vocês, baseado em tudo quanto já foi dito aqui, que o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado, Glória. e não há nada, mas nada mesmo, que seja mais poderoso do que o nome de Jesus. É verdade. Então tenha esperança, que Deus abençoe. E o que nós percebemos aqui na conclusão é de que Deus está sempre no controle de tudo. Amém. Vamos confiar nele, vamos estar na presença dele, e já deu tudo certo, porque ele já Em nome de sabe Jesus. o fim da nossa história. Glória a Deus abençoe a cada um de vocês Glória. poderosamente. Pastor Cleovaldo, Amém. Abraço. orando ao Senhor. Deus, obrigado, Senhor, por estes momentos, em que o Teu Espírito Santo nos ensina, Senhor, a Tua palavra, através, Senhor, de perscrutar este mundo espiritual que existe, mas é dominado por Ti. Obrigado por ser nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Amém.